esta é mais uma videoaula do seu canal PS Engenharia. O tema de hoje é referente à curvatura da Terra e refração atmosférica na avaliação de medidas. Curvatura da Terra. Como a Terra possui uma superfície curva, necessita-se considerar esta característica para avaliar medidas realizadas na sua superfície, pois sem as devidas correções, elas conterão um erro de avaliação, sobretudo em grandes extensões. Então, vocês podem verificar aqui uma ilustração da Terra, onde seu raio aproximado é de 6.371 km. Vamos fazer aqui uma breve explicação de como você visualizar as informações que serão necessárias para o cálculo. Então, temos aqui a representação de superfície terrestre. Em seguida, temos a linha do horizonte e uma distância D que queremos avaliar. Como o raio da Terra é conhecido, conforme está sendo indicado em verde, o que precisamos determinar é o que está aí representado pela letra C, que é a correção. Então, notem que a hipotenusa desse triângulo retângulo é R mais C, conforme está aqui destacado. E aí eu posso aplicar Pitágoras. Então, R mais C ao quadrado é igual a R2 mais D2, que são os catetos. E aí nós podemos desenvolver, não é, esse parênteses. Então, é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Como isso aqui é uma soma e esse C de correção é um valor muito inferior, muito menor do que o raio da Terra, então nós podemos desprezar para simplificar a fórmula. Então, teremos, depois da devida arrumação, que o C é igual a distância avaliada ao quadrado sobre duas vezes o raio da Terra. Então, fazendo as contas, nós temos que C é igual a 0,00007848 vezes D ao quadrado, isso em quilômetros. Então, para que essa fórmula saia em metros, seja expresso em metros, basta multiplicarmos por 1000. Então, de vez de quilômetro, multiplicando por 1000, a fórmula irá ser informado C em metros. Refração atmosférica. É um fenômeno físico que ocorre quando raios de luz atravessam o ar que é formado por camadas de densidades distintas, desviando-os da sua trajetória retilínea, curvando-os para baixo. O ar e a água são fluidos, substâncias capazes de escoar. Para demonstrar o efeito da refração num fluido, faremos um experimento utilizando a água. Como é mais difícil a gente mostrar esse fenômeno no ar, mas ele existe, então vamos fazer essa demonstração bem simples, utilizando uma garrafa PET, onde nós vamos fazer um pequeno orifício, e esse orifício irá escoar, fazendo uma trajetória curva, e com o auxílio de uma caneta laser, nós iremos adequadamente indicar a luminosidade exatamente no furo, e vocês vão ver que, através do fenômeno da refração, essa luz será desviada, será refratada, e vocês vão poder visualizar esse efeito no filete de água que será apresentado a seguir. Experimento. A luz atravessa o fluido água. Em seguida, a luz é desviada, ou seja, refratada. Este princípio da refração é utilizado na condução da luz nas fibras ópticas. Após a demonstração do fenômeno, vamos falar agora sobre a refração atmosférica. Então, para vocês entenderem, a figurinha seria a mesma, a única alteração é que agora, devido ao efeito da refração atmosférica, o meu C terá um pequeno desconto que eu chamei aqui de C'. Então, o C combinado, ele vai ser igual ao C, que a gente viu anteriormente, menos essa pequena correção que tem que ser retirada do C principal, porque existe esse efeito da refração que curva um pouco para baixo. Então, fazendo as contas, esse valor aqui de 0,011 é encontrado na literatura, ele é um valor médio
desse efeito da refração, certo? Então, eu posso agora combinar os dois efeitos e, numa única fórmula, fazer as contas. Então, a fórmula final ficará com C igual a 0,0675, que multiplica a distância avaliada ao quadrado. E esse C sairá em metros. E lembrando que, na fórmula, esse D aqui vai ter que ser informado em quilômetro. Exemplo 1. Duas leituras realizadas numa mira distante 120 metros e 1.500 metros resultam que a magnitude do erro em metros, respectivamente, devido à esfericidade da Terra combinado com a refração atmosférica. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Pega-se aquela fórmula que nós combinamos, lembrando que o valor que entra aqui é em quilômetro. Então, inicialmente, vamos pegar a fórmula e colocar o valor de 120 metros. Como é em quilômetro, temos que dividir por 1.000. Correto? Então, o C combinado dá 0,000972 metros. Então, uma observação. Então, como o erro é inferior a 1 milímetro, então, na prática, ele é desprezível. Continuando, no segundo caso, vamos substituir agora o valor de D por 1.500, também dividir por 1.000, porque é em quilômetro, e aí vamos ter que seria aproximadamente 0,152 metros, ou um pouco mais do que 15 centímetros. Então, vocês estão vendo que para distâncias maiores, realmente existe o efeito e ele é significativo. Então, esse exemplo foi só para mostrar essa magnitude de erro de acordo com a distância avaliada. Exemplo 2. Duas edificações, ED1 e ED2, estão localizadas em terreno plano e suas bases possuem a mesma altitude em relação ao solo. Um aluno de engenharia na edificação 1, na altitude divisada correspondente a 7,3 metros acima do solo, visualiza o topo da edificação 2, cuja distância em relação ao solo é de 43 metros. Pergunta-se, qual a distância entre as duas edificações em quilômetro? Então, a primeira coisa a fazer é modelar a questão, fazer um pequeno esquema. Então, vamos representar a Terra por esse círculo, os edifícios por retângulos e as devidas informações de altura. Depois, a visada que foi feita, que foi a 7,30 metros desta edificação, avistando o topo da outra edificação. Em seguida, indica-se o raio e nós vamos ver claramente que teremos um triângulo retângulo aqui nessa situação, como também um outro triângulo retângulo na situação 2. Então, para resolver esse tipo de problema, temos que visualizar se eu quero a distância daqui para cá. Então, essa distância total ela vai ser igual a D1 mais D2. Então, o problema aqui será calcular D1 e D2. Então, como a fórmula está explicitada em função de C, temos que fazer uma pequena modificação para explicitar a fórmula agora em função de D, da distância avaliada. Então, D é igual a raiz quadrada de C sobre 0,0675. Então, substituindo C em ambos os casos, nós vamos determinar que D1 é 10,399 km, como também vamos determinar que D2 é igual a 25,240 km. Ora, somando esses dois valores, teremos a distância final, que é o que nós estávamos procurando, que equivale a 35,639 km. Exemplo 3. Um engenheiro está realizando uma observação numa planície e a distância dos seus olhos em relação ao solo é de 1,60 metros. Ele consegue enxergar apenas o topo de uma montanha que, segundo o Google Maps, instalado no seu smartphone, indica 25,3 km. Pergunta-se, qual é a altura em metros da montanha? Então, esse exemplo é um pouco diferente do anterior. Vamos fazer da mesma forma um pequeno esquema para explicar. De um lado temos o homem, do outro temos a montanha. E o que é que conhecemos? A altura divisada dessa pessoa, que está aqui em 1,60, e não conhecemos a altura dessa montanha, que é
o que efetivamente queremos determinar neste problema. Só que nós temos aqui a indicação da avisada, e o que é que nós sabemos? Que a distância total que ele verificou é 25,3 km. O que é que precisamos determinar? D1, porque como a gente tem C, a gente consegue determinar D. Consequentemente, a gente consegue determinar D2. Se a gente conseguir determinar D2, nós determinamos, consequentemente, o C2. Então, como isso será feito? Então, D2 é igual a D, que é a distância total, menos D1. Então, o que é que precisa fazer? Determinar D1. Da mesma forma, explicitar a forma em função de D, da distância avaliada. Substituir a altura divisada do homem, que é 1,60, vamos ter 4,869 km. E aí é só subtrair da distância total avaliada, que seria 25,3 menos 4,869, que dá um total de 20,431 km. Substituindo agora na sua forma normal, então determinando que C2 é igual a 28,18 metros, que é a altura da montanha. Se você gostou da videoaula assistida, compartilhe o vídeo com os seus amigos e registre o seu like. Até a próxima!